Você já sabe qual é o teu padrão no Enneagrama? Ainda não? Então fique conosco que a partir deste vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre cada padrão, cada tipo do Enneagrama. E hoje nós vamos começar falando sobre o tipo ou padrão 1. Fique conosco. Olá, aqui é Jadir Oliveira, instrutor Mastermind, licenciado pela Fundação Napoleão Hill, para ministrar os treinamentos Mastermind aqui no Brasil. Estamos aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre o tipo 1 ou padrão 1 do Enneagrama. A partir deste vídeo nós vamos fazer uma viagem sobre os 9 padrões do Enneagrama. Hoje nós vamos falar sobre o padrão 1, na próxima semana, no próximo vídeo, sobre o padrão 2, sobre o padrão 3 e assim por diante. Nós vamos falar sobre os 9 padrões do Enneagrama. Se você ainda não sabe qual é o seu padrão, fique conosco que você, durante esta viagem, vai descobrir qual é o seu padrão do Enneagrama. Se você ainda não assistiu os 2 outros vídeos que nós fizemos, que fala sobre a origem do Enneagrama, sobre o segredo que tem dentro da mandala sagrada do Enneagrama, volte lá, assista esses vídeos e depois volte aqui e continue conosco nesta jornada. Se você gosta desse assunto de desenvolvimento pessoal, se inscreva aí no nosso canal, dê um joinha aí, ajude a gente a espalhar o perfume da filosofia de Napoleão Hill pelos ares. Ative as notificações para que nós possamos te avisar a cada vídeo novo que nós vamos colocando aqui no nosso canal. Dentro da mandala sagrada do Enneagrama nós temos 3 quadrantes. A primeira parte, a parte de cima, é onde estão os instintivos do Enneagrama, aquelas pessoas que são norteadas pelo seu instinto. Ali na parte de cima da mandala estão o tipo 8, o tipo 9 e o tipo 1. São os padrões do Enneagrama que são norteados pelo instinto. Normalmente nós fazemos essa viagem, essa volta, nós giramos essa mandala a partir do número 8. Mas para não confundir vocês, nós vamos começar falando sobre o padrão 1 e vamos até o padrão 9. Depois, mais na frente, nós vamos explicar esses 3 quadrantes, também vamos explicar as asas, as flechas, tudo que tem a ver com o Enneagrama para você fazer uma viagem fantástica junto conosco, uma viagem de autoconhecimento pela mandala sagrada do Enneagrama. O tipo 1 ou padrão 1 do Enneagrama é aquele que é conhecido como perfeccionista. É a pessoa que quer fazer tudo dentro da perfeição, quer fazer tudo perfeito. E nós vamos começar falando sobre a parte negativa da pessoa dentro do seu padrão e depois nós vamos encerrar esse vídeo falando sobre o que ela tem de positivo. O vício emocional que o padrão 1 do Enneagrama tem é a ira. Aquela raiva de guardar aqui dentro, de se tornar uma pessoa rígida, uma pessoa que vai guardando aquela emoção da raiva aqui dentro. Por que que o padrão 1 guarda essa emoção da raiva dentro de si? Porque ele é o perfeccionista, ele quer fazer as coisas dentro do correto, dentro da perfeição. E você explodir com as pessoas, você sentir raiva, na visão do padrão 1, não é legal, é uma coisa inadmissível. Por isso, o padrão 1 sente essa raiva, mas não externa. Ele vai guardando dentro de si, vai se tornando uma pessoa rígida, aquela pessoa que cerra os dentes, que vai ficando com aquela raiva embutida dentro de si e não coloca para fora, porque
colocar essa raiva para fora, explodir com as pessoas, não é algo que fique dentro do aceitável. E o padrão 1, o tipo 1 do Enneagrama, ele quer fazer tudo dentro do correto. Ele quer ser a pessoa mais correta possível. Então, a partir daí, o tipo 1 do Enneagrama se torna uma pessoa muito severa, muito crítica. Crítica consigo mesmo e crítica também com os outros, com as outras pessoas. Ele acha que nada está perfeito. Nada. Ele sempre tem uma coisa a mais para acrescentar, para aperfeiçoar mais aquilo. Ele nunca se dá por satisfeito do jeito que está. Ele sempre quer colocar um toque a mais de perfeição. Nada, nada, absolutamente nada para o tipo, para o padrão 1 do Enneagrama está perfeito. Inclusive, nem o mundo que foi criado por Deus é perfeito. Ele acredita que ele pode fazer uma reforma, que ele pode melhorar ainda mais o jeito que o mundo é. E esta gana de fazer tudo perfeito do tipo 1 acaba levando ele para a procrastinação. Por que que o tipo 1, que o padrão 1 do Enneagrama se torna um procrastinador? Porque ele quer tudo perfeito. E a partir do momento que ele termina um planejamento, ele termina de fazer algo, ele olha e diz assim, pá, mas ainda não está bom, ainda não está perfeito. Então ele procrastina, ele leva mais para frente para dar mais uma aperfeiçoada e assim ele vai passando a vida, ele se torna um procrastinador porque ele nunca vai admitir que aquilo que ele está fazendo está perfeito. Se torna uma pessoa neurótica, uma pessoa rígida, uma pessoa que tem um senso de crítica muito forte sobre tudo e sobre todos. O padrão 1 do Enneagrama é uma pessoa extremamente exigente, exigente ao extremo, se torna uma pessoa tensa, é uma pessoa controladora que quer controlar tudo que está ao seu redor e isso torna a convivência com ela uma convivência bastante difícil. Se descontrolar para o padrão 1 significa fraqueza. A pessoa que se descontrola é uma pessoa fraca, uma pessoa que não domina a si mesmo. Por isso, ele mantém dentro de si esse nível gigantesco de rigidez, de querer fazer as coisas ser exatamente do jeito que tem que ser. O padrão 1 do Enneagrama dificilmente relaxa. Ele é aquele que é pautado pelo muito trabalho e pouca diversão. Dificilmente uma pessoa do padrão 1 do Enneagrama fica relaxada, se diverte, deixa a coisa fluir. Ele tem que levar tudo sob seu controle, tudo controlada, absolutamente controlada por ele. Muitas vezes esse padrão 1 do Enneagrama, ele se sente superior às outras pessoas e acha que isso lhe dá o direito de censurar os outros, de dizer como as coisas devem ser feitas. Então ele aponta o dedo, ele diz como as coisas têm que ser feitas, ele é muito severo, muito rígido com as pessoas. Uma das coisas que o padrão 1 do Enneagrama gosta de falar é o seguinte: você deve fazer tal coisa, você tem que fazer tal coisa, é seu dever fazer certo, fazer correto, fazer desse jeito. Essa é uma maneira comum de você ouvir um padrão 1 do Enneagrama falando. Ele acredita, se a coisa não estiver correta, não vai ser aceita. Ele acredita que se não for para fazer extremamente bem feito, é melhor você não fazer nada. Para ele, só existe o certo ou o errado. Não existe meio termo. Ou é verdade ou é mentira. Ou está certo ou está errado. É desse jeito que o padrão 1 do Enneagrama enxerga as coisas, enxerga o mundo. Ele costuma medir os outros pela sua própria régua. Ele acha que o seu senso de justiça é o verdadeiro, que tudo que é justo é aquilo que ele acredita.
Ele é extremamente moralista. Ele gosta de pregar moral para si mesmo e principalmente para os outros, para fazer as coisas do jeito que tem que ser feito, seguindo extremamente a regra. O que motiva o padrão 1 do Enneagrama é fazer as coisas da maneira correta, continuamente evitar o perigo, fazer com que as coisas sejam o melhor possível para si e para os outros. O maior medo que o padrão 1 do Enneagrama tem é de ser uma pessoa corrupta, de ser uma pessoa desonesta, de ser uma pessoa que vai ser taxada pelos outros como ilegal, como uma pessoa que não faz as coisas da maneira certa. O padrão 1 do Enneagrama tem uma voz interior muito forte, uma voz muito crítica, uma voz muito severa que está sempre falando com ele e sempre lhe apontando o dedo. E quando essa voz interna lhe aponta o dedo, ele também aponta o dedo para as outras pessoas. Então, o padrão 1 do Enneagrama é aquela pessoa que tem dentro de si a ira, essa ira reprimida, represada, que deixa ele com os dentes cerrados, uma pessoa rígida, uma pessoa que não deixa a energia fluir, segura tudo. Ele vai até o último ponto porque ele acredita que se ele botar para fora essa ira, essa raiva que ele está sentindo, ele vai ser uma pessoa em que as outras pessoas irão apontar o dedo e irão condená-la pelo seu jeito, pela sua fraqueza, pelo seu jeito de ser. Por outro lado, a pessoa que é do padrão 1, do tipo 1 do Enneagrama, não tem só defeitos, ela também tem grandes virtudes. Quando já um pouco evoluída, a pessoa do padrão 1 do Enneagrama começa a acessar uma serenidade. A serenidade é a virtude do padrão 1, ao contrário da ira. Aquela pessoa mais serena, mais tranquila, mais ponderada, que sabe o momento de olhar, de orientar sem criticar, é uma pessoa que pode se tornar um líder infalível, um líder que leva as coisas de maneira muito correta, que faz as coisas com muita perfeição. Uma das características positivas do padrão 1 do Enneagrama é seguir as regras, seguir métodos. Se foi estudado, se foi construído um passo a passo, um método, com certeza o padrão 1 do Enneagrama vai seguir esse método, vai fazer as coisas da maneira que tem que ser feitas. Um exemplo que eu gosto muito de dar é o seguinte: se eu tivesse que ser operado do coração, fazer uma cirurgia do coração, com certeza eu gostaria que o meu cirurgião fosse um cirurgião do tipo 1 do Enneagrama, porque ele segue exatamente à risca, passo a passo que precisa para a coisa sair da maneira que foi estudada, que foi a melhor maneira de se fazer a coisa do jeito certo. O padrão 1 do Enneagrama tem essa característica de não ficar improvisando no meio do caminho. Ele faz as coisas do jeito que foi treinada. Nunca ele treina de um jeito e depois na hora improvisa de outro jeito. Isso não é uma característica que o padrão 1 apresente. Deus o livre alguém fazer uma proposta de corrupção para o padrão 1. O padrão 1 ele é praticamente incorruptível, ele jamais faz algo fora da legalidade, algo que possa denegrir a sua imagem, que possa prejudicar a sua reputação. O padrão 1 do Enneagrama sempre são pessoas muito práticas, muito objetivas, pessoas que estão dentro da tríade do instinto do Enneagrama, aquelas pessoas que entram em ação. Então o tipo 1, ele, quando já um tanto evoluído, ele vai lá e faz o que tem que ser feito. Ele não fica esperando, ele não fica vendo o jeito melhor de fazer, ele vai lá e faz, porque ele é da tríade da ação e ele, quando evolui, ele entra realmente em ação. Na liderança,
O padrão 1 do Enneagrama é um líder que organiza tudo de maneira muito correta. Ele sabe controlar a sua equipe com muita maestria. Ele faz as coisas tudo com muita sabedoria, com muita correção. Então ele inspira as outras pessoas a seguirem o seu exemplo, a fazerem as coisas também com bastante assertividade, para que nada dê errado, para que tudo lá no fim saia do jeito que foi planejado. Quando já um tanto evoluído, o padrão 1 do Enneagrama consegue aceitar que o mundo não é perfeito, que a perfeição ela vem dentro da naturalidade, que tudo vai ser perfeito dentro da naturalidade. Então não tem mais aquela neurose que o padrão 1 tem quando ainda está num estágio de evolução mais baixo, que é tudo tem que ser exatamente perfeito. Ele sabe que o mundo é perfeito e que a perfeição já está nas coisas do jeito que elas são. O padrão 1 do Enneagrama sabe esperar o tempo certo para as coisas acontecerem. É uma pessoa que tem a paciência, que tem essa virtude de saber o momento certo de dizer algo, de fazer com que as coisas aconteçam dentro do seu tempo natural. Além de ser uma pessoa muito equilibrada, ele também consegue equilibrar as outras pessoas que olham para ele, que se inspiram no seu jeito de fazer as coisas da maneira mais assertiva. O padrão 1 do Enneagrama tem um objetivo muito claro na vida, de ajudar as pessoas a se tornarem pessoas melhores a partir dele, porque ele também está buscando e está encontrando essa maneira de ser um ser humano melhor. Normalmente, o padrão 1 do Enneagrama é um excelente professor, é um excelente conselheiro, é um excelente mentor que sabe mostrar o caminho para as outras pessoas seguirem. Ele sabe o momento certo de dizer e de fazer as coisas do melhor jeito. Fala com muita propriedade e com muita sabedoria. Se você se identificou com 50, 60, 70% ou mais do que eu falei neste vídeo, existe uma possibilidade de você ser uma pessoa do padrão 1, do tipo 1 do Enneagrama. Durante toda essa jornada nós vamos falar a cada vídeo sobre cada padrão. No próximo vídeo nós vamos falar sobre o padrão 2 do Enneagrama, que já entra numa outra zona, na zona das pessoas emocionais, naquela tríade dos emocionais que é o 2, o 3 e o 4. Nós vamos falar no próximo vídeo como se comporta o padrão, o tipo 2 do Enneagrama. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha aí para ajudar a espalhar essa filosofia, esse perfume da filosofia de Napoleão Hill pelos ares. Se inscreve aí no nosso canal, ative as notificações para que nós possamos avisar a cada vídeo novo que nós vamos colocar aqui no nosso canal. E se você tiver alguma dúvida, quiser interagir conosco, deixe um comentário abaixo aí nesse vídeo, que nós teremos muito prazer de responder esse comentário. Particularmente, nós vamos nós mesmos responder para você. Se você tem algum amigo, algum parceiro, alguma pessoa que você acredita que possa ser deste padrão 1 do Enneagrama que nós falamos hoje, encaminhe, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ele possa também nos acompanhar nessa jornada e ir se encontrando, conhecendo mais a si mesmo, que é o nosso grande objetivo aqui dentro do nosso canal. Um canal de conhecimento, um canal de desenvolvimento humano, para que nós possamos nos tornar cada vez melhor, para que nós possamos encontrar a nossa melhor versão que já está pronta aqui dentro de nós e dessa maneira facilitarmos a nossa vida e nos aproximarmos mais da nossa essência, nos aproximarmos mais de Deus. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Fique conosco, nos aguarde que a semana que vem nós vamos falar sobre o padrão 2 do Enneagrama. Um grande abraço e nos vemos no próximo vídeo.